Oi, pessoal, bom dia. Vocês me escutam bem? Sim? Então tá bom. Bom, gente, bom dia, boa sexta-feira. Bem-vindos a mais uma sessão do nosso programa de Academy. Hoje a gente vai falar um pouquinho de mídias sociais, da importância do uso no dia a dia e, enfim, de alguns pontos importantes. Eu estou aqui com a nossa especialista da SAP, com a Ive Lessa, e ela que vai conversar com vocês sobre esse tema, tá? Já vou passar para ela, só para lembrar vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum problema com o áudio, enfim, qualquer coisa, a gente está aqui no bate-papo durante toda a sessão, tá? Perguntas também vocês podem escrever aqui no bate-papo que a gente vai responder ao final da sessão, mas a gente vai anotar tudo, então, caso vocês tenham alguma dúvida, vocês nos avisem que a gente conversa no final, tá bom? Gente, espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês hoje. Qualquer coisa, estamos aqui. Vou passar aqui agora para a Ive. Obrigada, Ive. Obrigada, Bruna. Olá, gente. Bom dia. Bem-vindos à sessão de marketing digital do Partner Marketing Academy. Só me apresentando rapidamente, eu estou aqui na SAP faz 4 anos. Eu sou responsável pela presença da SAP Brasil nas mídias digitais e vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre marketing digital. Vamos lá. O objetivo dessa sessão é compartilhar a nossa visão sobre o ambiente digital e promover uma reflexão coletiva, nós da SAP, vocês do ecossistema, sobre como é possível se beneficiar a partir das atividades que já são desenvolvidas pela SAP nesse ambiente. Vamos começar o treinamento falando sobre por que é importante falar sobre marketing digital, qual que é a relevância disso para vocês. Muita gente ainda pensa no ambiente digital, nas mídias online, como sinônimo de lazer, como alguma coisa que as pessoas usam no tempo livre. Mas isso é só uma parte da verdade. As mídias digitais, elas já são uma ferramenta poderosa de marketing e isso inclui o marketing B2B. Se você trabalhar com uma estratégia digital eficiente, você consegue melhorar a visibilidade da marca, a comunicação com os clientes, identificar prospects, educar esses prospects sobre as soluções e os serviços que você oferece, entre muitas outras possibilidades. E aí, se você quiser mais um motivo para se preocupar com a sua presença online, as mídias digitais, elas mudaram radicalmente o processo de compra e a forma como nós lidamos com a informação. A forma como o comprador procura um produto não é mais um processo linear. Deixou de ser, já tem um tempinho. Ele pesquisa o seu site, aí ele pesquisa o site do concorrente, aí ele compara a avaliação de produto, vai num evento físico, talvez, baixa uma demo, pesquisa mais um pouquinho. Só que tudo isso acontece antes de você conseguir um primeiro contato de venda com ele. Hoje, de 70 a 90% da jornada de compra acontece antes mesmo do comprador abordar ou responder uma abordagem do vendedor. Esse processo todo já se tornou parte natural do ciclo de compra. Então, assim como vocês pesquisam antes de comprar um carro, por exemplo, o seu prospect faz a mesma coisa antes de comprar um software. Então, é importante que vocês entendam que tem muita coisa acontecendo online e que tudo isso influencia as vendas, o marketing, o ecossistema e, por fim, a imagem da marca como um todo. Porque quando o cliente está online, ele tem acesso a tudo isso e ele não vê essas coisas como independentes. Para ele é tudo uma coisa só. E a experiência em cada um desses pontos de contato vai afetar a visão geral que ele tem do produto. Por isso que é tão importante trabalhar uma estratégia digital integrada, para garantir que o seu cliente ou que o seu prospect entre no seu site, encontre ali as informações que ele precisa, que ele procura, mas também é importante garantir que ele encontre conteúdos relevantes quando ele entrar na sua página do Facebook, que quando ele procurar no Google uma ferramenta que ajude a visualizar resultados, garantir que ele encontre o SAP Lumira na primeira página, por aí vai. É muito importante que você sempre pense no conjunto dessa experiência online que ele vai ter com a sua marca.
Aqui nesse slide, vocês conseguem ver alguns dados que mostram como esse cliente moderno está inserido no ambiente digital. As pesquisas mostram que cada vez mais o comportamento desse consumidor está mudando. Ele está mais curioso, mais orientado para os meios digitais, mais preparado para fazer a sua escolha. Por exemplo, 87% dos decisores de negócios já usam as mídias digitais. Então, quando eu digo que a audiência de vocês usa as mídias sociais não só para lazer, é disso que eu estou falando. 50% desses mesmos decisores já usam dispositivos móveis para acessar conteúdo durante o processo de compra. Então, seja para comprar um carro, que nem eu falei, seja para comprar um software, que é o que interessa para a gente. As duas coisas ele está encarando como um processo de compra e está nesse meio trabalhando dessa maneira que eu comentei. Quase 60% do processo de compra é completado antes do prospect entrar em contato com o vendedor, que é o que eu falei sobre o consumidor fazer a sua própria pesquisa, comparar dado, opinião, fazer tudo isso por conta própria. O vendedor ele perdeu o poder, porque ele deixou de ser a principal fonte de informação sobre o produto. E aí tem vários outros dados aqui que completam esse cenário do novo consumidor e ele está totalmente inserido no ambiente digital. E como é que nós, pessoas de marketing, podemos trabalhar para estarmos presentes em cada um desses momentos? A primeira coisa é entender essa tríade aqui que vocês estão vendo, que é paid, owned e earned media, e a sinergia de como ela funciona, de como essas três coisas combinadas funcionam. Para entender bem essa sinergia, é bom entender primeiro cada um desses três pilares separadamente. Paid é o que a sua marca paga para alavancar o seu canal ou o seu conteúdo, que basicamente requer compra de mídia. Pode ser publicidade para geração de demanda, publicidade para conhecimento de marca, por aí vai. Owned é a mídia própria ou mídia controlada pela marca. Então, é o site da empresa, são os perfis da marca nas mídias sociais e por aí vai. Não requer compra de mídia e oferece ferramentas para que a marca se comunique com o cliente. Estimule o engajamento, a interação com o conteúdo, etc. E tem earned media, aqui de baixo, ou mídia ganha, que é o resultado do engajamento do consumidor e do comportamento da marca. Pode ser conteúdo gerado pelo usuário ou conteúdo gerado pela mídia em torno da marca, mídia externa, né, em torno da sua marca. A mágica acontece quando essas três coisas conversam de forma harmoniosa, quando elas trabalham de maneira integrada. Aqui tem alguns exemplos de coisas que se encaixam em cada um desses pilares, para deixar as coisas um pouco mais fáceis de entender. Óbvio que essas listas não vão englobar todas as possibilidades de cada uma dessas categorias, é bem mais amplo do que isso, mas dá para ter uma ideia de cada uma. Então, em Page, você encontra um banner de publicidade com imagem, uma mídia paga em social media, como, por exemplo, um anúncio da SAP no Facebook, um tweet patrocinado. Se você sair um pouco dos meios digitais, que é o que a gente está falando, aqui vai entrar também um anúncio de TV, um spot de rádio, tudo por aí vai. Tudo isso é mídia paga. Em Owned tem o nosso site, que é o sap.com, assim como todos os sites dos parceiros. Digitalist Magazine, que é um espaço de conteúdo que a gente tem, é uma revista digital. Todos os nossos perfis nas mídias sociais, ou seja, os nossos handles no Twitter, todas as nossas páginas no Facebook, nossos canais no YouTube. E, novamente, se você for sair um pouquinho do meio digital, aqui você pode incluir os eventos proprietários, como, por exemplo, o SAP Fórum, ele vai entrar nessa categoria. Tudo que é proprietário ou que é controlado, por assim dizer. E aí, para fechar a tríade, a gente tem o earned, que inclui relações públicas, engajamento, ou seja, conteúdos que são compartilhados ou curtidos em plataformas variadas, comentário também entra aqui,
e também busca orgânica. Ou seja, para definir uma estratégia digital integrada, você tem todos esses ambientes, todos esses pontos de contato para considerar. E aqui também tem algumas perguntas que é legal vocês terem em mente quando forem começar a montar um planejamento. Primeiro, qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar com essa sua estratégia? Pode ser atingir uma audiência mais qualificada? Pode ser impactar diretamente as suas vendas? Você precisa saber qual é o seu objetivo para, a partir daí, bolar as ações que vão te levar até ele. E aí, então, como é que você vai medir esses resultados? Depois de definir uma meta real, você então consegue buscar formas, buscar as ferramentas mais adequadas para mensurar os seus resultados, que é importante, inclusive, para fazer ajustes na rota durante o projeto, não só para ver o resultado no final. Você tem uma verba para ser investida aqui? Ou você vai trabalhar apenas com ações orgânicas, ou seja, sem um investimento? Tem possibilidades interessantes nos dois cenários. Só que é importante que você mantenha suas metas realistas de acordo com o investimento que você tem condições de fazer. E também é importante que você entenda a sua audiência, o seu público-alvo. O que é relevante para ele, o que ele procura, onde que ele está. A decisão de compra está cada vez menos na mão do diretor de TI. Pode ser, inclusive, que a sua audiência seja composta por vários targets diferentes, vários influenciadores, decisores. Tudo isso vai indicar o caminho para que você defina as ações e consiga criar um conteúdo relevante para o seu target e também para que você utilize o canal certo para falar com essa pessoa que você está querendo atingir. Falando aqui de conteúdo para social media, primeiro, é preciso avaliar onde é relevante que a sua marca esteja. A sua audiência usa Facebook? Usa Twitter? O seu concorrente está também nesses canais? É, Antes de achar que você precisa ter uma conta em todas as redes sociais possíveis, faz essa pergunta para cada uma delas. Eu acho que isso é uma coisa relevante. Agora, se a resposta for sim para essas perguntas, então é bom que você esteja lá, sim. E como cada plataforma é diferente, tem as suas particularidades, o conteúdo precisa ser adaptado, precisa ser personalizado. Por exemplo, você pode até compartilhar o mesmo vídeo no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, não tem problema nenhum. Mas o ideal é fazer um texto de introdução diferente para cada um. Então, as características de cada canal vão te dizer se o texto precisa ser longo, se ele precisa ser curtinho, se você vai usar uma hashtag ou não, e por aí vai. Além disso, vocês não precisam sempre criar conteúdo do zero, até porque o cliente cansa se você falar 24 horas por dia sobre o seu produto, sobre as qualidades do seu produto, blá 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 blá. Isso ele encontra no seu site. Então, faz também um exercício de pensar menos no que você quer falar e mais no que a sua audiência quer ouvir. Você pode falar, por exemplo, sobre a sua solução para pequenas empresas, mas aproveita para falar também sobre outros assuntos que interessam para os pequenos empreendedores. Assim, você mostra que você está interessado nos problemas deles e no dia a dia dos negócios deles, e sem deixar de ser. Você fala alguma coisa que é relevante para eles, sem deixar de sair da sua área de conhecimento. E você pode fazer isso compartilhando um artigo sobre o tema deles, sobre o tema que é interessante para essa audiência, por exemplo. Que, como eu disse, você não precisa criar conteúdo do zero. Você pode, inclusive, compartilhar conteúdo que a gente publica nos canais da SAP Brasil, por exemplo. Então, você pode usar os vídeos que a gente tem no YouTube, publicar um artigo que saiu no nosso blog, compartilhar um post que a gente publicou no Facebook, retweetar alguma coisa que a gente publicou no Twitter, por aí vai. E essa é uma hora legal para aproveitar e personalizar esse material junto com o vídeo ou com o link. Aí você escreve um textinho mostrando a conexão
daquele material com a sua marca, com a sua audiência. Assim você mostra que aquilo foi pensado, foi planejado, que você se preocupa com as demandas da sua audiência. E aqui falando um pouquinho sobre táticas e modelos de paid media. Nós não vamos falar de cada uma delas em profundidade, mas essas são talvez as mais rápidas de serem ativadas. Por isso que elas estão aqui. Quando a gente fala de paid search, é essencialmente Google AdWords e Bing. É quando você faz uma busca e entre os resultados que retornam para você aparece uma publicação paga. A SAP trabalha bastante com isso porque, por exemplo, quando alguém faz uma busca por software de gestão de RH e recebe entre os resultados um texto falando sobre success factors, para a gente isso é muito interessante, né, que sugere cliques para a nossa página. Display Advertising, aqui tem duas coisas importantes para falar. Uma delas é o Direct Buy, ou Ad Placement, que é você determinar onde o seu anúncio vai aparecer. Então, é você definir, por exemplo, que você quer que o seu banner apareça no site da Exame, ou no site da Pequenas Empresas Grandes Negócios, e por aí vai. Aí a sua alternativa para isso é a compra programática, que nesse caso é uma compra automatizada. Você vai levar em conta dados e um algoritmo para, ao invés de escolher simplesmente o site onde você quer estar, a preocupação aqui, na verdade, é entregar a mensagem para a pessoa certa, na hora certa, não importa onde ela esteja, não importa o site que ela esteja acessando. Vocês com certeza já passaram por isso. Você faz uma pesquisa por um produto num site de e-commerce e aí depois, enquanto você está navegando na internet, você encontra um banner desse site, desse produto. Isso é a compra programática. É você conseguir identificar o perfil do consumidor da pessoa e se ela for o target que você está buscando, a campanha vai ser mostrada para ela. Então essa é a diferença entre esses dois tipos. E tem o paid social media, que já foi mencionado ali atrás. E vale mencionar aqui que dentro das mídias sociais, voltando um pouquinho para aquela tríade de paid, owned e earned, você pode fazer comunicação, que é a parte proprietária. Você consegue abastecer os seus canais com conteúdo próprio e também pode impulsionar isso, que é a parte de paid. Então, pode ser através de sponsored updates no LinkedIn, promoted tweets no Twitter, Facebook Ads no Facebook, ou até o YouTube TrueView, que são aqueles anúncios que aparecem no YouTube antes do vídeo começar. E esses são só alguns exemplos. Todos esses canais oferecem muitas outras opções de paid social media para ser investido. E essa foi uma lista breve, superficial, mas com alguns itens interessantes, razoavelmente fáceis e rápidos de implementar. E eles estão aqui porque são coisas que nós fazemos, que nós acreditamos que são eficientes, que podem ajudar para que nós tenhamos melhores resultados, como SAP e como ecossistema para os nossos negócios. E, por fim, a abordagem digital. Esse slide ele pode assustar um pouquinho num primeiro momento, mas ele nada mais é do que um resumo de tudo que foi dito desde o começo da apresentação. A gente começa ouvindo o que o mercado, os nossos prospects e os nossos clientes estão falando, que o social listening é uma boa maneira de fazer isso, de utilizar as mídias sociais para conseguir bons insights. Com isso, a gente entra na parte de desenvolver uma estratégia de conteúdo, uma estratégia integrada, porque para responder a isso que você ouviu no primeiro momento, você precisa de conteúdo relevante para educar, para informar o mercado. Se você já tem esse conteúdo, você disponibiliza. Se você ainda não tem, você produz. E uma maneira que você tem esse conteúdo, você precisa fazer que, uma vez que você tem esse produto, esse conteúdo, você precisa fazer com que ele chegue até o seu público-alvo da maneira mais adequada. Aí aqui entra a etapa de amplificação, que é onde você trabalha aquela tríade que foi mostrada. Você tem paid media para falar com pessoas que ainda não fazem parte da sua rede de relacionamento, para impulsionar o seu conteúdo.
Você tem owned, que é onde você se posiciona e onde você disponibiliza o seu conteúdo. E você tem earned, que é onde as outras pessoas e as outras empresas vão estar falando da gente, que é onde eu trabalho para conseguir um bom relacionamento com elas. E depois que você ouviu, preparou o conteúdo, colocou esse conteúdo na frente das pessoas ou das empresas com quem você quer falar, é importante você medir e avaliar a efetividade da sua ação. Com isso, você tem resultados e, muito importante, você tem insights para aplicar mudanças e melhorias nesse ciclo todo. Porque são as métricas que vão ajudar você a ouvir melhor, a gerar conteúdo melhor, a amplificar melhor. E aí tudo isso vira um ciclo contínuo. E aí eu acho que essas etapas sintetizam bem o que havia para ser passado aqui nessa sessão. Eu espero ter conseguido passar esses conteúdos de forma clara para vocês. Vocês têm agora a hora de perguntar. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, comentários? A Suzane perguntou se esse material vai ser disponibilizado. Sim, ele vai estar disponibilizado no Jam depois que a gente encerrar aqui. Então você encontra é, esse PDF para ver com mais detalhes, para voltar com mais calma. Tomás perguntou: eu gostaria que você falasse mais sobre conteúdos, o que é melhor, listas, imagens, GIFs, textos longos, notícias. Tomás, isso depende muito de duas coisas: com quem você está falando e onde você está falando. É, com quem você está falando é o que eu já tinha falado ali antes, de você conhecer a sua audiência, o que é interessante para ela. Uma audiência é um pouco mais, como dizer, mais descontraída, talvez esteja mais aberta a você usar, sei lá, GIFs, por exemplo, fazer uma coisa mais descontraída também. Uma audiência mais sisuda, talvez seja melhor pegar leve nisso, mas vídeos, por exemplo, são um tipo de mídia que é sempre muito bem-vindo, sempre gera bastante engajamento, ajuda bastante a gerar interação com a audiência. Sobre você imagem e coisas que ajudem a ilustrar as coisas e tornar, não fazer com que o seu conteúdo seja só um blocão de texto, né? Sempre que você conseguir usar alguma coisa mais dinâmica que ajude a tornar aquele seu conteúdo mais dinâmico, isso é sempre bem-vindo. Agora, texto longo, notícia, lista, é, você tem que avaliar você pode fazer testes de ver o que é mais bem recebido pela sua audiência, e também pode distribuir isso de acordo com a, os seus canais, né? Falando a princípio de mídias sociais, né? Um texto longo não costuma ser muito bem recebido, assim, um bloco de texto longo é mais difícil de você conseguir que as pessoas leiam e deem atenção deles para isso. Se você vai colocar um link para alguma coisa que vai ser uma notícia, alguma coisa que vai ser lida depois do clique, é mais fácil você conseguir um texto mais curto que deixe claro o que é aquilo e que você consiga a atenção do seu leitor, que deixe ele com vontade de clicar e ler aquilo, do que um texto longo fazendo toda uma introdução sobre aquilo que ele vai ler depois.
Então, mas sempre tendo em mente o lugar onde você está publicando. Joel, o que é um 3x blog? Eu não sei se eu entendi a sua pergunta, para ser sincera. Você pode elaborar um pouquinho melhor? O Guilherme Uchoa. Olá, como posso fazer para melhorar o engajamento em minhas redes sociais? Fazer com que tenhamos mais compartilhamentos, comentários, curtidas. Bom, Guilherme, você tem duas coisas aqui. Você tem uma estratégia orgânica, uma estratégia paga. Você pode fazer uma combinação das duas coisas. Uma estratégia de mídia paga nas mídias sociais, que entra um pouco naquele slide que eu falei. Você pode impulsionar o seu conteúdo e fazer com que ele chegue em mais gente, porque dessa forma você vai encontrar mais pessoas que tenham interesse no seu conteúdo. Talvez você precise ampliar um pouco a sua audiência e encontrar as pessoas que são a sua audiência de interesse. Mas de uma forma geral, voltando no que eu já tinha falado agora há pouco para o Tomás, tenta adequar sempre o seu conteúdo para cada rede que você está falando. Então, né, um conteúdo que você vai colocar no LinkedIn da sua empresa, não dá para você simplesmente reaproveitar aquele texto para o Facebook, encurtar aquele texto para o Twitter e, e pronto. Né? São redes diferentes, com perfis diferentes e que a audiência também espera coisa diferente. LinkedIn é uma rede business por excelência, espera-se um conteúdo business, um texto business e por aí vai. No Facebook, no Twitter, por exemplo, por mais que você esteja trabalhando com um perfil de uma empresa, é um lugar em que você vai estar na timeline da pessoa disputando espaço com também as páginas de piadinhas e com o perfil do amigo e com o perfil do parente e com aquela outra marca que a pessoa curtiu porque ele gosta e que não tem nada a ver com o trabalho. Então, assim, talvez pensar o seu conteúdo nesses outros ambientes para ele ser um pouco mais fã, se a sua audiência permitir, né, se a sua audiência sentir esse tipo de abertura, ou mesmo não necessariamente fã, mas um pouco mais leve, um pouco menos business do que seria no LinkedIn. Aí no Twitter vai ser sempre uma coisa muito mais curtinha, muito mais dinâmica, muito mais direto ao ponto, sempre usando hashtags pertinentes para você conseguir atingir o maior número de pessoas, porque aí você acaba conseguindo talvez atingir pessoas que estão fora da sua audiência de seguidores e por aí vai. Tentar se adequar o máximo possível a cada uma das redes, não pensar um conteúdo único e simplesmente encurtar ou colocar uma hashtag aqui e ali e achar que ele vai servir para todas, que isso é uma receita que não funciona muito bem. Natália, para começar com paid media, existe um budget inicial recomendado? Então, não tem receita de bolo. Cada campanha é única, tem diversos fatores para você considerar, tipo público-alvo, objetivo de comunicação, duração da campanha. É, então, assim, é, é complicado, mas se você for, sei lá, pedir um número mágico, o mínimo para uma campanha pequena, recomendado, eu acho que para uma verba de mídia, talvez uns 10 mil reais eu chutaria. Mas assim, novamente, é um número que depende de muitos, muitos fatores. Não, é meio difícil eu te dar um número simplesmente, um número mágico sem levar essas coisas em consideração. Vocês possuem algum material que nos auxilia na publicação nas mídias sociais, na republicação de informações? É, Fernanda, como eu comentei, a gente publica bastante material nas mídias sociais da SAP que você pode estar sempre compartilhando.
A SAP Brasil também tem um blog que você pode compartilhar os artigos, e aí você consegue procurar lá, dependendo do conteúdo que você encontrar lá mais adequado para sua audiência, você consegue escolher o que é mais pertinente para você para compartilhar e por aí vai. O que a gente acaba incentivando é mais nesse sentido de compartilhamento, de fornecer conteúdo que nós já produzimos e incentivar vocês a compartilharem e não apenas compartilhar aquele compartilhamento limpo e seco, mas acrescentando um comentário, um textinho de introdução, alguma coisa desse tipo que dê uma personalizada. Né? A gente não tem, no momento, esse tipo de auxílio que você perguntou na própria criação do conteúdo. Rogério, para não ser cansativo, qual a quantidade de conteúdo por mês? Eu imagino que você esteja falando nas mídias sociais. Vai, vai depender do quanto a sua audiência aceita, né? Tem que tomar cuidado para não virar um spam para eles, dependendo do, do tipo de audiência com que está lidando. Vamos falar, por exemplo, de um Facebook. Um post por dia pode estar no limite, na medida, e se você começar a postar 2 ou 3 por dia para a audiência de uma determinada fanpage, eles podem começar a dar um follow em você. Na SAP Brasil, a gente atualmente trabalha com uma média de uns 3 a 4 posts por dia e acreditamos que para nós é uma quantidade que funciona bem, tanto para a gente conseguir trabalhar com todos os conteúdos que estão dentro do nosso calendário, quanto para não sobrecarregar a nossa audiência. Então, você tem que levar as duas coisas em consideração. O que você tem para falar, também você não pode pensar assim, eu preciso ter 2 posts por dia, isso são 14 posts numa semana. Eu tenho tudo isso para falar? Então, se você não tiver, você vai começar a ficar enchendo linguiça e também não vale muito a pena, né? Então, a sua audiência vai começar a perceber que vai virar um post sem muito conteúdo e uma coisa meio vazia, e aí você vai ser um tiro no pé. Então, agora, se você tem tudo isso para falar, você pode. Atualmente eu faço, por exemplo, um post por dia. Então, tentar ir aumentando aos poucos e dia sim, dia não, colocando 2 posts por dia e ver se isso afeta o seu engajamento, afeta o seu alcance, né? Porque se você percebe que o teu engajamento é prejudicado, se o teu alcance é prejudicado, então talvez repensar isso e por aí vai. Né? Essa questão da quantidade, isso eu dei exemplo do Facebook, mas vale para Twitter, para LinkedIn, por aí vai. Né? O Instagram, né? Depende dos lugares onde vocês estiverem presentes. Acho que vale a pena você pensar no que você tem para falar, no que eu quero dizer na quantidade de conteúdo, de coisas que você tem para falar, no que e pesar isso versus quanto você acha que a sua audiência está disposta a receber. Douglas, como usar o Snapchat para o negócio? É um dos grandes desafios para quem trabalha com marketing digital. Douglas, é uma excelente pergunta. Nós na SAP ainda não estamos trabalhando com o Snapchat. Nós fizemos, pensando assim nessas plataformas de mídias que vencem, eu não sei que nome dá, né, que o conteúdo vence depois de 24 horas. A gente já fez algumas experiências com o Periscope. Já fizemos algumas transmissões com Periscope em eventos, fizemos algumas entrevistas curtinhas com palestrantes durante o SAP Fórum, mas não estamos criando conteúdo para o Snapchat, então eu não tenho uma experiência interna aqui para te falar. Do que eu tenho observado, o Snapchat tem sido uma plataforma muito mais utilizada, está sendo mais explorada por,
por empresas B2C. Então, assim, quando você tem uma empresa que você lida com o seu consumidor diretamente, e aí para produtos variados, eu sigo algumas marcas que eu acho que fazem um trabalho legal no Snapchat, eu sigo plataformas de conteúdo, eu acho que estão fazendo um trabalho excelente no Snapchat. Então, assim, revista, jornal, site, que fazem uma extensão do conteúdo deles no Snapchat, eu acho muito interessante, mas no B2B eu ainda não vi nenhum bom exemplo de como essa ferramenta está sendo usada para os negócios. Então, assim, concordo que é um grande desafio. Também estou vendo algumas marcas usarem o Snapchat só por usar, e aí reforço aquilo que eu tinha dito. Você não precisa estar em todos os lugares só por estar. Pensa se aquilo vai ser válido para a sua estratégia, pensa se a sua audiência está naquele site, naquela plataforma, o que quer que seja, porque é, não é porque surgiu uma nova mídia social que você precisa estar lá e só e pronto, né? O Snapchat eu acho que vale a gente pensar em como ele pode ser incluído, mas não vejo como uma obrigação, principalmente na parte B2B. Acho que ainda é uma coisa meio difícil de ser incluída nos negócios. Tá, o Joel explicou. No slide que tem o fluxo, aparece um termo 3 vezes blog. Deixa eu voltar aqui então para eu entender. Ah, 3 vezes blog posts. Ah, aqui nesse fluxograma em específico, que ele está sendo visto fora de contexto, ele falava no contexto em que ele estava sobre quantidade de conteúdo. Então, assim, falava de uma landing page, falava de você inserir a quantidade de blog posts, que seria a quantidade de artigos. Opa, desculpa. Voltando, a quantidade de artigos que você colocaria. Esse foi um fluxograma que eu tirei do contexto dele para ilustrar aqui. Então, por isso que esse 3 vezes blog post não faz muito sentido. Isso aqui, considerem o conteúdo de uma forma um pouco mais ampla, que ele fazia parte de uma outra apresentação e ele foi aproveitado aqui. Ele seria isso. A Germana depois comentou 3 posts no mesmo blog. Isso é porque fariam parte de uma campanha que tinha conteúdo para ser publicado num blog. Sim. Planejamento definido uma periodicidade, sim. Exatamente. O pessoal já foi respondendo antes de mim. Foram mais ligeiros. Na Virtual Agency também tem bastante conteúdo para mídias sociais, sim. Tem o Virtual Agency, que tem um apoio para vocês. Para ser honesta, eu não tenho muito conhecimento sobre o funcionamento do Virtual Agency. Eu posso conversar com a pessoa que cuida disso, ela tem mais informações para ajudar vocês. Eu não sei muito bem como funciona essa plataforma, mas eu sei que ela existe e ela funciona como um suporte para os parceiros. Aí, Germana, qual a sugestão de segmentação da campanha para o modelo B2B? Pela quantidade de pessoas que curtiram sua page, os amigos dela, ou por interesse? Olha, quantidade de pessoas que curtiram a sua página e os amigos dela é uma coisa assim bem crua. Interesse, eu acho que você tem sempre uma chance maior de ter maior sucesso. Eu sempre acho que é mais válido você apostar no qualitativo pro, pro conteúdo, na hora de fazer uma segmentação. Hoje em dia você consegue a chance de você ter sucesso na hora de conversar com a sua audiência e falar aquilo que ela espera de você e conseguir falar da melhor maneira possível. Eu acho que sempre ir por interesse é, é mais é mais certeiro. A chance de sucesso eu acho que é maior. Hum, Vejo que funciona muito no B2C. Sim.
É válido usar o Facebook Live para transmissão de algum evento ou palestra? Estamos fazendo, olha só, muito, muito pertinente você falar, estamos fazendo as nossas primeiras experiências aqui na SAP Brasil com o Facebook Live nas últimas semanas. Fizemos algumas transmissões, não sei se você viu, Tomás, para públicos principalmente de PMEs. Já foi com a Carla Carvalho, duas com a Carla Carvalho, conversando, interagindo com outras pessoas, uma com o Luiz Arthur Nogueira, jornalista, economista. É, a gente está tendo bons resultados, foram bem num esquema de é, entrevista, numa sala fechada, numa coisa, num ambiente controlado. Né? Agora, você fazer um Facebook Live para transmissão de um evento ou de uma palestra, é, fica mais para o lado do que a gente fez de experiência com o Periscope. E aí eu já acho que você tem que se preparar no sentido de avaliar a qualidade do que você vai conseguir oferecer de transmissão para sua audiência, no sentido de captação de áudio, principalmente, porque se você for fazer a transmissão de uma palestra, por exemplo, dependendo de onde você estiver posicionado, dependendo do tipo de equipamento que você tiver a condição de usar naquele lugar, dependendo do ambiente que você tiver, do barulho externo, você acaba conseguindo fazer uma transmissão visual, mas que a tua audiência que estiver assistindo o teu live não vai estar conseguindo é, receber o áudio. Então fica sendo uma transmissão que não é interessante para eles. Eles não vão estar realmente assistindo uma, como se fosse um live daquela palestra, daquele evento e por aí vai. Então, no caso de coisas num ambiente mais aberto, né, que é diferente do que a gente fez, que era numa salinha fechada, controlado, acho que vale a pena você fazer alguns testes, você avaliar os equipamentos que você consegue usar para conseguir ter certeza de que você consegue oferecer uma experiência interessante. Nesse caso, eu acho bem válido, eu acho bem interessante você fazer. Só acho que vale a pena fazer uns testes, fazer uma preparação antes e avaliar se você consegue fazer isso de um jeito bacana. Quais indicadores podemos usar para mensurar o sucesso do uso das mídias digitais na estratégia empresarial? Carlos, tem, você tem indicadores das próprias mídias digitais, então você consegue, quando você faz um conteúdo para qualquer mídia digital, pensando em mídias sociais, por exemplo, orgânico, pago, etc., você tem os próprios indicadores de alcance, de engajamento, né? Então, quantas pessoas você alcançou com cada publicação, quantas pessoas curtiram, comentários que aquilo gerou, cliques, se você disponibilizou um link, se você disponibilizou um vídeo, quantas vezes ele foi rodado e por aí vai. Daí para frente, isso é sempre dentro da própria mídia. Daí para frente, se você avaliar para onde isso leva, né, se você direcionar para uma landing page, por exemplo, uma campanha que você está colocando nas mídias sociais, mas que você direciona para uma landing page. Uma vez que essa pessoa que é seu interesse, que é a sua audiência, clica e realmente chega na sua página, aí você consegue medir quantas pessoas realmente chegaram na sua página, você consegue medir quantas pessoas ficaram realmente na página, né? Porque você consegue saber quem clicou, mas assim, clicou, abriu a página e segundos depois já fechou. Isso não tem muito resultado para você, mas isso é insight para ser considerado. Não tem resultado, eu quero dizer, não tem resultado de vendas, né? Não tem resultado de negócios, mas é insight de mensuração da sua estratégia.
Uma vez dentro da sua página, se você tiver, por exemplo, um asset para ser clicado, clique aqui para baixar um white paper, para baixar um relatório, para ter mais acesso a alguma coisa que necessite de um registro, por exemplo, aí você consegue ter também esse tipo de mensuração de quantas pessoas clicaram para acessar os assets que você está disponibilizando naquela sua página. Você também, dependendo de se você quiser colocar esse tipo de passo, esse tipo de step, né, de registro antes de chegar no seu asset, aí você consegue os dados desse prospect para entrar em contato com ele depois e por aí vai. Então, são várias maneiras de fazer essa mensuração. Tomás, alguns exemplos de call to action de sucesso na SAP Brasil. Olha, os call to actions das nossas campanhas variam muito de acordo com o conteúdo. Eu não tenho uma receita de call to action de sucesso. É sempre dependendo do que a gente está falando, de sugerir que a pessoa interaja com aquele conteúdo que a gente está oferecendo. E, pessoal, acho que estamos chegando perto do horário de encerrar, então vamos ver aqui as últimas perguntas. Minha última pergunta: quais fontes de letra usam nas publicações? Tomás, que pergunta inesperada. Não sei, eu teria que checar no nosso site qual é a fonte que está lá na programação. Eu não sei te responder essa pergunta, vou ficar te devendo essa. A SAP possui algum relatório que nos ajude a definir palavras-chave para AdWords e demais ferramentas de marketing? Germana, essa é uma pergunta que provavelmente existe, mas eu vou ter que checar com Alexandre Jungermann, que é a pessoa que cuida dessa área. Que cuida dessa parte de brand terms para paid search, para AdWords. Eu não saberia te dizer com certeza. Eu posso checar isso com ele e te dou uma resposta mais acertada sobre isso. Pode ser? Ótimo. Então, combinado. Acho que estamos então terminando. Tem mais alguém digitando? Última pergunta, gente. Ah, imagina, eu que agradeço a participação de vocês. Vocês são muito interativos, foi muito boa a participação de vocês. Deixa eu passar agora de volta para a Bruna. Muito, muito obrigada pela participação de vocês nessa sexta. Bom, gente, como a Ivy falou, a gente agradece a presença de todos. Foi bem bacana a interação, é isso mesmo que a gente quer, contribuir realmente para o que é efetivo, para o que é dúvida e do dia a dia de vocês, né? Então, é isso mesmo, acho que a gente conseguiu colaborar com umas dúvidas, enfim, que foi bem bacana. Caso vocês tenham algum outro ponto específico, a gente está à disposição, tá? Vocês podem me enviar e-mail, eu falo com a Ivy, ou vocês escrevem no nosso jam, enfim. O canal de comunicação entre nós é sempre aberto, tá? É isso que a gente quer que vocês saibam. Como a gente já comentou, então, isso vai ser disponibilizado no grupo do Jam, tanto a gravação quanto os slides, né? Quanto a apresentação. Então, assim, vocês podem dar uma olhada com mais calma. Se quiserem retomar alguma parte do que foi apresentado, vocês conseguem com a gravação, tá bom? E, gente, em relação à agência virtual, só queria comentar com vocês que algumas campanhas já têm algumas sugestões de post, algumas sugestões de palavra-chave, tá? Por exemplo, para a Hannah. A gente já tem isso montado, tem numa campanha de Success Factors também. Então, isso é um asset de cada campanha, tá? Não fica, por exemplo, em geral, mas a gente tem dentro de cada campanha esse Social Media Kit, que a gente chama, tá? Então, caso vocês conheçam, caso não conheçam, também me avisem que eu consigo agendar uma sessão para vocês entenderem melhor
agência virtual, tá? Mas lá tem esse repositório de materiais, de informações, e claro que redes sociais é cada vez mais importante, então a gente também tem materiais relacionados a isso na agência. Tá bom, gente? Aí tem separado por Facebook, por Twitter, por LinkedIn. Como a Ivy comentou, o speech é diferente em cada uma das plataformas. Então, a gente coloca também uma abordagem diferente, uma sugestão diferente de texto em cada uma das plataformas, tá bom? Já tem sugestão de post mesmo, então é bem bacana. Acessem lá, vejam o que a gente tem, não esqueçam da agência virtual, é bem interessante, já tem muita coisa pronta, e é isso que é bacana, tá? Gente, obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Bianca, eu vou te colocar no Jam, tá? Mas, pessoal, eu peço que seja o inverso. Eu já mandei meu e-mail, vou colocar de novo, porque, olha aqui, brunagonçalves@sap.com. Aí eu recebo o e-mail e já envio a partir daí o convite para vocês, tá bom? Então, eu peço que vocês me enviem o e-mail, pode ser agora mesmo, antes do almoço, eu já consigo enviar o convite para vocês participarem do nosso grupo. E lá vocês vão ver, é um grupo bem dinâmico, a gente coloca várias informações, inclusive de campanha que fica pronta na agência virtual, tá? Não é só desse programa, é um canal de comunicação entre nós mesmo, entre SAP e parceiro. Tá bom, gente? Então, mais uma vez, obrigada. Até a próxima sessão e boa sexta-feira para vocês. Qualquer coisa a gente está aqui, tá bom? Um abraço, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau. Até mais.